Bom, senhores e senhoras, que eu vi que tem também um público bem, que bom, né? Bem variado. Boa tarde a todos. Esse dia foi, né, organizado por Paulinha, está coordenando a parte de poços e perfuração de poços e limpeza e manutenção de poços aí no Rio, no sul, né, na região sul, sudeste e sul aí do Brasil. Então, é um dia, espero que esse dia, né, que essa oportunidade aqui seja bastante proveitosa para todos. A ideia é falar um pouco dos fluidos, das funções e propriedades, né, dos fluidos de perfuração, limpeza, manutenção e desenvolvimento dos poços. Tá? A gente vai fazer uma parte, obviamente, teórica, porque é um treinamento, né? E a ideia é que a gente passe os conceitos relacionados aos fluidos de perfuração, né, abrangendo a parte de fluidos para rotativa, né, convencional, parte de rotopneumática, e, ao final, ali, uma apresentação, uma pequena apresentação sobre os produtos para limpeza e manutenção de poços, tá? Então, assim, sintam-se à vontade. A apresentação aqui está em tela cheia, então não vou conseguir ver. Se alguém levantar a mão, por favor, Luísa, pode interromper aí na hora que vocês quiserem, tiver alguma dúvida, só aciona aí para poder eu comunicar aqui para eu poder saber, tá? É isso, vamos começar. Só um pouco do meu currículo, né? Hoje eu estou como gerente aqui do Nordeste, né? Sou formado em engenharia de materiais aqui pela Universidade Federal de Campina Grande, em 2007, já tenho mais de 16 anos de experiência com fluidos de perfuração em todos esses segmentos, né, de HDD, poço artesiano, órgão público, mineração, construção civil, enfim, e todos os segmentos de atuação, limpeza e manutenção de poços, tudo que envolve a parte de fluidos, e recentemente também equipamentos voltados para outro segmento da empresa, que é mais voltado para o mercado de mineração, tá? Então, um pouquinho da história aí, já há bastante tempo atuando com fluidos a nível Brasil, né, porque não foram só projetos no Nordeste, mas hoje minha base é aqui. Obviamente são informações, né, a publicação não autorizada precisa realmente da gente confirmar, isso Paulinha está já em conversa com o Luiz aí para isso, tá certo? Então, não tem nenhum problema, a gravação já está autorizada também, tá? Antes da gente começar sobre os fluidos de perfuração, só para vocês conhecerem um pouco da estrutura da Index hoje no mundo, né? Eu falo sempre que a gente tem uma presença global, mas é um suporte local. A gente tem a matriz nossa que fica em Perth, na Austrália, mas temos unidades, distribuidores e unidades próprias ao redor do mundo inteiro. Aqui no Brasil, hoje a matriz em Itajaí, Santa Catarina, né? A unidade de Belo Horizonte ali de Contagem hoje é uma unidade até maior, que assim, que atende a projetos no Brasil todo, devido à sua facilidade, né, de localidade ali. A gente tem a unidade no Pará, que é mais voltado para o mercado de mineração. Hoje a gente tem uma unidade em São Paulo e tem a unidade, uma unidade aqui em João Pessoa, onde eu fico, né, para distribuição e apoio dos produtos aqui na região, tá? Mas, mesmo com esse tamanho todo, e a Index vem adquirindo outras companhias, né, nesse tempo, a Index tem um suporte local, não só sou eu aqui no Nordeste, né, obviamente como engenheiro de fluidos, mas a gente tem o Ivan, que é o nosso diretor no nível Brasil, tem o Leonardo, que é o nosso gerente comercial, Paulinha, que cuida, Paula Santos, que cuida, né, desse segmento de perfuração aí no Sul, e tem outros engenheiros e técnicos que estão espalhados no Brasil todo. Então, a gente consegue, hoje, dar um suporte em campo, um suporte local,
né, em uma presença a nível Brasil, com unidades e distribuidores em todo o nosso território, tá? Então, independente de onde você esteja, acredito que sempre vai ter, e tem, obviamente, uma pessoa mais próxima que possa dar um suporte para vocês em campo, e, obviamente, suporte online, né, com e-mail, com os telefones que estão sempre à disposição dos nossos clientes, tá? Mas, muito rapidamente aqui da Index, né, a gente tem operações em todas as regiões hoje do mundo, venda para mais de 100 países, e um dado importante é que mais de 80% dos nossos clientes estão conosco há mais de 5 anos, então é uma empresa que, primeira coisa, obviamente, tem produtos de qualidade, que são produtos diferenciados, né, a nível Brasil, a gente passou por uma reestruturação muito grande agora, recentemente, então, nenhum das outras empresas que fornecem fluido tem, dentro das especificações técnicas, os produtos que a Index tem hoje, né, então essa confiança, né, essa fidelidade dos clientes mostram realmente a qualidade do nosso trabalho e principalmente a qualidade dos nossos produtos, tá? A Index produz e fornece fluidos de perfuração, como eu falei, para todos esses segmentos, e também soluções específicas em campo, né, mediante as informações que os clientes nos passam, obviamente é definida uma formulação para cada caso que se encontrar, tá? Então, essa é um pouco da nossa estrutura como empresa, e era importante que eu passasse para vocês. A gente tem um grupo, como eu falei, muito grande aí por trás, que dá esse suporte aí a nível Brasil. Dito isso, um pouco da nossa programação aqui, a gente vai falar sobre fluidos de perfuração, uma introdução teórica, e aí função, propriedade, métodos de perfuração, como um treinamento voltado para o mercado de perfuração, limpeza e manutenção de poço, obviamente, mas a gente vai falar um pouco, né, da teoria dos fluidos para a rotativa, e que aí realmente demanda uma quantidade de informações maiores, fluidos para rotopneumática, algumas propriedades físicas de ensaio e que são exigidas do fluido, e a última parte é a parte de limpeza e manutenção de poços. E aí eu sempre recomendo, tá? Antes da gente pensar nos fluidos de perfuração, a gente deve pensar em duas coisas. Isso aí para qualquer segmento que a gente possa atuar, não é somente a parte de perfuração de poços, mas em todos os segmentos, HDD, mineração, limpeza e manutenção de poço, aí no caso, análises mais detalhadas ali da situação como está o poço. Mas antes de pensar em fluidos, primeira coisa que a gente tem que conhecer é a litologia, tá? Se eu não souber o que é que eu vou atravessar, eu não tenho como definir o fluido correto. Obviamente, isso leva a outros entendimentos, né, outras solicitações ou exigências, mas, obviamente, a minha apresentação é voltada para o fluido. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é isso, é conhecer da litologia para que a gente possa definir o fluido correto. Se não tem uma sondagem, no mínimo, uma escavação de um poço ali, alguma informação é importante que tenha análise visual do local, enfim, para que você possa definir melhor. Obviamente, existe o histórico de outros poços na região, a região que você está, você já consegue identificar, mas precisa sempre conhecer mais da litologia para que a gente possa definir o fluido corretamente. Obviamente, há situações onde a litologia muda, e nesses casos é importante que a empresa que esteja executando o furo tenha em seu estoque ou na base ali próximo da obra, no estoque, né, do projeto, se a sua base for em outra cidade, enfim, mais distante de onde você esteja, obviamente fluidos, produtos que possam atender a todas essas necessidades, falando de litologia, tá? Então, geralmente tem tipo de formações aí, areia, são formações em geral não consolidadas, requer altas taxas de suspensão e baixo valor de filtrado e um poder de lubrificação. Argila, que são formações pouco consolidadas, geralmente reativas em água,
requer um poder de inibição, né, inibição do inchamento da argila, e um poder detergente. Rocha, que são formações não reativas consolidadas, ou consolidadas, requerendo alto poder de suspensão e alta lubricidade, ou, na grande maioria dos casos, assim, uma mescla, uma mistura entre eles, tá? Quando a gente fala de rotativa, a gente fica muito nesses três, há segmentos onde a gente tem uma presença maior de um tipo de formação, tá? Mas em poços artesianos, a gente encontra tudo isso. Existem poços no cristalino, né, que aí pega a rocha, e tem as formulações, a gente vai comentar sobre isso. Existem poços no sedimento, que aí areia, e aí pode pegar a mistura de areia com argila, ou atravessar, né, solos bastante argilosos, e aí requer, obviamente, uma formulação específica para cada tipo de solo que a gente vai atravessar, tá? Então, a gente não pode definir o fluido sem esse conhecimento da litologia. E a segunda coisa, a primeira coisa seria isso, a litologia, e a segunda coisa é a análise da água que eu vou misturar os produtos, tá? Isso pode ser feito, obviamente, junto com a chegada ali dos produtos, tá? Mas antes da mistura, eu preciso conhecer das propriedades da água que eu vou misturar os meus produtos, independente de quais eles sejam, tá? Existem dois parâmetros, análises que a gente faz para que eu possa definir, principalmente a dosagem dos produtos a serem utilizados. Ou conhecer da água de preparo ali, para que a gente possa fazer melhor, corretamente, as misturas, tá? Então, a primeira coisa, o pH da água é uma grandeza que ela indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução líquida. A bentonita e os polímeros, eles são melhores misturados nessa faixa aí, entre 8,5 e 10, tá? Geralmente águas que têm um pH de 6,5 ali, não muito baixo, mais ácido, né? Abaixo de 7 são pH ácido, acima de 7 são pH alcalino. Então, ali na faixa de 7, 6, 6,5, a bentonita, às vezes, ela corrige já esse pH. Ele sobe ali para 8, 8,5, porque tem um produto dentro da composição da bentonita que faz isso. Mas o grande problema não é só o pH, tá? É a dureza da água. Então, por exemplo, quando o pH não está adequado, pode ocorrer a precipitação do polímero, precipitação da bentonita. Geralmente a gente usa umas fitinhas para medir em campo, ou tituladores, enfim. Diminui o rendimento da viscosidade do fluido. Em outras palavras, se essa faixa de pH está fora dessa recomendação, que é entre 8,5 e 10, a gente precisa, muitas vezes até, aumentar a dosagem dos produtos que a gente está usando para que a gente possa ter o mesmo rendimento que teria com o fluido, com a dosagem inicial que estaria sendo recomendada, tá? Então, essa é uma influência do pH. Qual é o outro dado relacionado à água? A dureza, que é a quantidade de sais que são dissolvidos, principalmente cálcio e magnésio, que estão contidos ali nessa água. Quanto mais dura for a água, mais quantidade de bentonita e produtos são necessários para obter as propriedades relógicas satisfatórias. Então, o que eu falo é isso, assim, se a água está fora do padrão recomendado de mistura, eu vou ter que dobrar, por exemplo, a dosagem de um polímero, que custa, falar em média, uns R$50 o quilo, se eu poderia ter tratado essa água com um produto que seria a barrilha leve, para esse tratamento da água, que custa R$12 o quilo, né, em média. Então, assim, não tem porquê a gente não primeiro fazer essa análise, porque ela impacta diretamente na redução de custos com o uso dos produtos, dos fluidos de perfuração, tá? São valores indicados abaixo de 100 miligramas por litro, também pode ser medido com a fitinha. Quem não tem, obviamente, essas duas fitas, você pode comprar isso em loja de piscina. A faixa de medição deles é menor, mas tem fitinhas que já mostram o pH e a dureza
da água juntos e te dá um indicativo bem bacana de como está a situação ali antes da mistura dos produtos, tá? Então, dito isso, primeira coisa, análise da litologia, depois análise da água, tá? Aí a gente vem, como eu já falei, análise da litologia do terreno e da água, e a partir daí a gente consegue definir os fluidos de perfuração e, obviamente, a assistência técnica que será necessária para que vocês possam obter 100% do rendimento que os produtos podem proporcionar, tá? Então, baseado na litologia, na análise da água ali, essa análise da água, como eu falei, vocês podem fazer isso antes da mistura, podem ser feitas no local, mas no local da perfuração do poço, mas é importante obter essas informações. Aí é definido o fluido de perfuração e assistência, e, obviamente, os equipamentos e ferramentas que vocês já vão ter, procedimento e execução do furo, conhecimento e equipe técnica qualificada, é isso que nós estamos fazendo aqui. Hoje é uma oportunidade de esclarecer. Muitos, obviamente, aqui tem, talvez até, e muitos, pelo que eu já vi, alguns, antes da gente iniciar a apresentação, tem muito mais experiência até do que eu, enfim, e principalmente no dia a dia, né, da perfuração de poços, mas é uma oportunidade disso, da gente adquirir conhecimento, reativar algumas informações, para que, baseado nessas informações, a gente consiga, obviamente, definir melhor o fluido de perfuração. E, como eu falo sempre, é um ciclo, uma combinação de forças aí que faz com que a gente tenha um melhor resultado sempre, tá? Perfeito? Então, não anotem, né, não esqueçam disso. A primeira coisa é a litologia, depois a análise da água ali, que pode ser feita antes ou obviamente e obrigatoriamente tem que ser feito antes da mistura dos produtos, mas você pode obter essa informação antes ou quando chegar no local da perfuração. Tá? Quais são os métodos de perfuração? E a gente vai focar exatamente nesses dois métodos principais. Percussora nós não vamos comentar, porque é um método que pode ser usado fluido, e aí dentro nos projetos onde se trabalha com percussora, as informações técnicas que a gente vai passar aqui são as mesmas, tá? Da utilização de bentonita, da utilização dos polímeros, e vamos focar mais na perfuração rotativa e rotopneumático, que são as duas principais desses segmentos que a gente atua, tá? Quando se fala em perfuração de poços. Vamos agora tratar do fluido. Obviamente já tem essas informações, então a gente já pode falar um pouquinho mais sobre o que são os fluidos de perfuração, tá? E aí uma definição geral. São gases líquidos e líquidos com sólidos em suspensão que circulam no poço, né, ou no furo, devendo possuir a capacidade de não reagir com as formações com as quais entra em contato. O fluido ele deve apresentar características físicas e químicas apropriadas e desempenhar algumas funções específicas. No nosso caso, né, são líquidos com sólidos em suspensão, né, quando a gente fala no nosso segmento de fluidos de perfuração, e, obviamente, para cada litologia que a gente vai atravessar, é exigido que o fluido desempenhe algumas características físicas e funções específicas para aquele tipo de litologia que a gente vai atravessar, tá? Então, por isso que é importante essa definição, esse conhecimento antes, porque a formulação ela deve desempenhar algumas funções e vocês vão entender que o fluido para areia não pode ser o mesmo fluido para argila e não deve ser o mesmo fluido para rocha, tá? Então são produtos diferentes que desempenham funções específicas para cada tipo de litologia que a gente vai atravessar. Geralmente são classificados em fluido aerado, é um fluxo de ar ou de gás injetado a uma alta velocidade, fluido à base de óleo, onde a fase contínua é o óleo, fluidos sintéticos, hoje em dia que são os mais usados no petróleo, e o fluido à base de água, que a fase contínua é a água, que é o nosso fluido, né?
tirando o mercado de petróleo, que pode usar também um pouquinho do fluido base água, né, mas os grandes postos ali, algumas aplicações, o do fluido sintético, que é um tipo de fluido muito caro, né, não faz parte do nosso dia a dia. Nosso dia a dia é trabalhar com fluido base água, e é isso que a gente vai comentar aqui agora, tá? Então, por que utilizar os fluidos de perfuração na perfuração de poços artesianos? Ele incrementa a produtividade, alcançando os objetivos definidos no projeto, ajuda a perfurar através de condições geológicas difíceis, mais uma vez aqui, né, o conhecimento de por onde a gente vai caminhar, né, por onde a gente vai atravessar ali, perfurar. Melhora as condições dentro do poço, evita a prisão da ferramenta, redução dos custos de perfuração, e é uma coisa que eu sempre falo, e comento nos treinamentos, nas visitas em campo. Hoje, por coincidência, uma situação, pela manhã, estava acompanhando um poço aqui em João Pessoa, e exatamente nessa situação do uso do fluido correto na dosagem correta. Então, o fluido ele não deve ser visto como um custo que pode ser descartado, né? Ele tem que ser visto como uma ferramenta para ajudar o perfurador na realização dos seus objetivos. Diversos projetos, vocês vão ver alguns vídeos aqui, algumas situações, que sem o uso do fluido, né, eu teria e tenho, e vocês já devem ter tido isso, algumas situações assim, problema sério de estabilização do furo, de caimento da formação em cima da broca, do bit, enfim, desmoronamento, inchamento da formação, da litologia quando atravessa solos argilosos. Então, o fluido ele não pode ser visto como eu sempre falo assim que a gente é o primo pobre da perfuração. Primeira coisa que se quer cortar quando se está pensando em reduzir custo é o fluido. Mas, obviamente, reduzindo o fluido, você tende a não executar e não ter um grande sucesso, né, comparado a perfurações e projetos onde está usando a formulação correta. E eu não falo desperdício de produto, tá? Por isso que o treinamento é importante e o nosso suporte em campo e online, enfim, é importante por isso, porque a Index não é uma empresa de vendas, somente de vendas. A gente, obviamente, depende da venda dos fluidos, mas a gente é uma empresa de engenharia que dá um suporte técnico em campo. Então, os clientes, eles precisam usar os produtos, mas usar de forma correta, na dosagem correta, para que ele possa ter um resultado positivo. Aqui é um vídeo, a Luísa pode até me confirmar se o áudio vai sair aí, mas se não sair, a imagem é mais importante que o áudio nesse caso, né? Quem não entender, é um vídeo em inglês, mas no final eu comento aqui um pouco sobre o que ele está falando, até um pouquinho diferente do foco da explicação dele, mas esse entendimento do porquê que a gente não pode e não recomenda o uso de água em perfuração, ou você pode até levar também de um fluido incorreto para o tipo de litologia que você vai atravessar, tá? 2 beakers of identical dry sand, Setco bentonite drilling fluid. We begin this demonstration by pouring water into the beaker of dry sand. Notice how the water completely saturates the sand. We can apply this same principle to what occurs downhole when drilling with water. Now we repeat the same process, but with Setco bentonite drilling fluid. Notice how the bentonite only absorbs a small distance into the sand, leaving the remainder of the formation dry. This is what we refer to as filter cake. Filter cake is essential in the drilling process, as it provides borehole stability. O que ele mostrou para vocês aqui, ele está fazendo uma comparação, ele está falando aí no caso de filtrado e reboco, explicando nessa situação, né, que o filter cake, ou o reboco, o filtrado é o centro da perfuração, principalmente quando a gente se fala, ou está considerando solos arenosos. Mas a minha explicação aqui, ela está mais relacionada à importância This is what we refer to as filter cake. do
fluido de perfuração na execução dos nossos projetos. Você vê aqui que ele colocou água em um solo arenoso, tá? A gente está falando de arenito, situações, hoje foi muito semelhante a esse caso aqui. Obviamente o cliente não estava usando água, mas estava usando uma dosagem menor do que era necessária para poder estabilizar a formação dele. Então, esse caso aqui, você trabalhar com água com fluido inadequado, você vê que a areia ela saturou inteira, né? Ela até fala isso no vídeo. E do lado direito, você vê um fluido que criou um reboco, que ele fala aqui, que é o filter cake, ou o reboco, nessa zona aqui, ó. Mas a parte de baixo, ela está totalmente protegida. Então, esse fluido criou um reboco, esse reboco aqui está impermeável, não penetra mais água na minha formação, eu, obviamente, tenho uma tendência a ter uma estabilização dessa formação, e aí não há caimento, não há desmoronamento. Muito semelhante ao vídeo que vocês vão ver aqui, ó. O mesmo processo, tá? Você vê que do lado direito está desmoronando. Isso pode ocorrer, obviamente, com água, mas pode ocorrer também com fluido inadequado. E do lado esquerdo, imaginem como se fosse um diâmetro de perfuração. Ele criou o reboco ali, ao redor essa mancha mais escura, mas ao redor ao lado aqui, eu tenho a minha areia intacta, sem contato com fluido. Obviamente, essa formação aqui, ela está estabilizada, tá? Então, é por isso que não recomendamos o uso de água ou de um fluido inadequado para perfuração. É importante definir a litologia e, baseado nisso, definir o fluido correto. Então, a água tem viscosidade limitada, de 6, 28 segundos, depende aí da temperatura do local onde esteja, mas obviamente não passa disso. Densidade da água também limitada, não tem capacidade nenhuma de limpeza do furo, e obviamente reage com o solo. Na areia, reage dessa forma como a gente viu aí no vídeo. Na argila, a argila vai hidratar, vai absorver essa água, o poço acaba hidratando, inchando, e você tende a ter uma prisão do ferramental também. E, obviamente, os fluidos de perfuração, sejam polímeros ou betonita misturada com polímeros, tem viscosidade e densidade variável, que a gente pode controlar e adicionar produtos para também alterar. Maior estabilidade do furo, limpeza eficiente e inibição do solo. Ok? Quais são as vantagens dos fluidos base água? Alto poder de arraste, elevada tixotropia, melhor estabilidade mecânica do poço, controla reboco filtrado, baixíssimo impacto ambiental, custo-benefício desse produto ou do fluido base água elevado, né? Facilidade de preparação, possui um baixo coeficiente de lubricidade, ou seja, uma lubrificação alta, uma capacidade lubrificante eficiente. Obviamente, tem algumas desvantagens, né, dos fluidos base água, que a gente necessita de alguns conservantes, a depender para o que o polímero, a depender do polímero que você está usando, precisa fazer uso de um bactericida, algum conservante aí para evitar a degradação do fluido. São suscetíveis a contaminações de cálcio e magnésio, por isso que a gente faz esse tratamento da água antes. A importância de você ter a informação, né, da água de preparo é para isso, porque esses fluidos, eles reagem. Eu vim agora há pouco de um treinamento também, numa mineração na Bahia, e eu já tinha feito um estudo de caso no local, exatamente isso, da reação da contaminação de uma água de reuso da mina em contato com um óleo, um lubrificante que eles usam, né, está perfurando em rocha, acaba usando um lubrificante, e esse lubrificante reage a águas que tenham dureza muito elevada, que é essa presença de cálcio e magnésio aí. Então, a gente consegue corrigir isso com o uso da barrilha leve, que é o produto que faz essa correção do pH e da dureza. Mas eles tinham parado de utilizar isso, esse problema começou a acontecer novamente, e aí agora a gente foi para alinhar novamente o conhecimento para que eles pudessem não ter mais esse problema. Tá? Então, é por isso que a gente recomenda o conhecimento dessa água antes da mistura dos produtos, para a gente ter noção de como vai ser esse resultado. E é um monitoramento mais técnico, né? Exige um suporte técnico de campo. Obviamente, tem alguns itens de laboratório que o cliente, vocês devem ter,
Outros são mais específicos para as empresas que estão fornecendo fluido e podem dar um suporte mais técnico, um relatório mais completo, mas existe tem um pouco dessas desvantagens aí, tá? Então, funções dos fluidos de perfuração. Eu já tenho conhecimento e a partir daquela informação da litologia, eu preciso que o meu fluido desempenhe algumas funções, tá? Aqui são funções mais gerais, que seriam suspender, transportar e descarregar os detritos cortados para a superfície, controlar as pressões da formação, estabilizar a formação perfurada, né, fazer uma contrapressão ali em relação ao lençol freático, vedar formações permeáveis, resfriar e lubrificar a broca e a coluna de perfuração, favorecer a máxima recuperação da informação, muito relacionado isso aqui à mineração, né, mas suportar a parte do peso da coluna de perfuração, reduzir o atrito entre a coluna de perfuração e as paredes do poço ou do revestimento. São funções gerais que, na perfuração rotativa, a gente tem umas 3 aqui que são principais, tá? E a primeira já envolve 2 ali, que seria suspender os recortes e transportar, né, e descarregar esses recortes na superfície. Então, suspender e transportar são 2 funções, controlar essas pressões da formação, estabilizar a formação perfurada e suportar parte do peso da coluna de perfuração ali. Outras podem ser requeridas, por exemplo, quando a gente está trabalhando em rocha, no cristalino, eu tenho uma exigência maior da lubrificação. Mas nesse momento aqui, a gente está falando sobre rotativo, então são essas três principais funções, né, a mais ali da sustentação do peso da coluna, que a gente vai comentar com vocês agora. Até aqui alguma dúvida? Alguém levantou a mão aí, Luiz, ou podemos continuar? Pode continuar. Tomar uma aguinha aqui, perfeito. Tá, então, se alguém tiver alguma dúvida, não queira se pronunciar, obviamente, né, pode escrever, eu acho que escrever no chat aí, acredito que tenha, né, nessa sala, você escreve no chat, eu mando uma mensagem que o pessoal está atento para a gente poder esclarecer, tá? Então, analisando função e propriedade. Agora aqui, é importante que vocês prestem atenção, porque está muito relacionado ao nosso dia a dia, né? O que a gente exige e as informações que a gente passa para os nossos clientes, a exigência do fluido de perfuração e as propriedades que são relacionadas a essa função, tá? Qual é a função que a gente comentou inicialmente ali? Transporte dos recortes. Então, para que eu possa transportar esses recortes, eu estou perfurando, está gerando ali um resíduo, né, da perfuração, detritos. Então, eu preciso de uma função que é transportar os recortes até a superfície. Quem é que faz isso? A propriedade se chama viscosidade, tá? E aí eu até coloquei uma observação aqui, já antecipo, não confundir densidade, que é o peso por unidade de volume, com viscosidade. Eu posso ter uma lama muito viscosa, acima de 90, de 100 segundos. Quando eu falar isso, vocês vão ver pelo ensaio de viscosidade mesh, mas eu posso ter uma lama acima de 100 segundos e ter uma viscosidade quase próxima ali, principalmente se for um fluido à base somente de polímeros. A tendência é que, como eu não estou agregando nenhum sólido a essa lama, ela tenha uma densidade semelhante à densidade da água, tá? Então, viscosidade é uma coisa, densidade é outra, e quando a gente falar das propriedades físicas do fluido, a gente vai comentar mais sobre isso. Então, geralmente, lamas... Então, viscosidade está relacionada à resistência que o fluido tem ao movimento. Geralmente, lamas mais viscosas têm maior capacidade de limpeza dos recortes, né? E aí, fatores que influenciam também, tamanho, forma e densidade dos recortes, né, velocidade de transporte, e aqui um pouco das recomendações de viscosidade mesh, né, que é um ensaio, a gente vai falar um pouco mais na frente, vocês vão ver, é um funil, que a gente preenche esse funil até uma marcação que é indicada, e libera o fluxo desse fluido, e esse fluido ele enche uma caneca embaixo, que também é normatizada, é medida, e ali, ao final dessa outra marcação que está na caneca, a gente
para o cronômetro, tá? Esse tempo em segundos é medido, é o que eu falei, o tempo da viscosidade mesh da água em torno de 26 a 27 segundos. E por que eu coloco essa informação aqui? Engraçado é que hoje foi exatamente um laboratório da apresentação que a gente, ou desses comentários que eu ia fazer aqui. Quando eu cheguei ao local, a viscosidade estava muito baixa. Não estava, obviamente, em 26, 27 segundos, estava na faixa aí de 35, 32 segundos, mas estava muito próxima da água para uma viscosidade necessária ali. Ele estava atravessando uma arenita, uma areia média, fina média. Então, foi o que eu recomendei. A gente teve que fazer uso do produto para subir muito essa viscosidade, quase que dobrar aí em relação ao que ele estava. E já pelo que a gente já viu antes de eu sair do projeto, já estava tendo um resultado bastante positivo, né? E ao final do dia eu vou entrar em contato com o cliente novamente para ver. Mas são essas recomendações de viscosidade mesh, e você trabalhando com esses valores aí, com certeza você vai ter um resultado melhor quando se fala em transporte dos recortes, tá? Transporte dos recortes, essa velocidade de transporte, ela deve... Jadeilson, tá mudo o seu microfone. Alô, voltou? Sim, voltou. Como eu estava falando aqui, os valores de viscosidade são esses, nós já comentamos, e a velocidade, ela depende de transporte, ela depende da vazão do bombeamento. Então, se eu estou trabalhando com viscosidade padrão de 50 segundos, por exemplo, a bomba, ela tem que ter uma capacidade, uma vazão de bombeamento ali adequada para poder arrastar esses detritos até a superfície. Então, dependendo da vazão da bomba, da qualidade da bomba, eu vou ter uma limpeza mais ou menos eficiente, né? Então, altas taxas de velocidade de rotação, obviamente, otimizam o transporte, já que induz esse componente circular a trajetória do fluxo anular dentro do furo, tá? Mas aqui é isso, assim, é focar mais nessa questão de que não adianta eu trabalhar ou ter. Por isso que é importante, volta àquela um dos primeiros slides que eu mostrei ali, que essa comunicação, né, essa interação, esse ciclo ali entre as informações de litologia, definição do fluido e, obviamente, a minha máquina tem que ter a capacidade de poder fazer essa operação, senão não adianta eu ter a viscosidade correta e a minha máquina não ter capacidade de transportar esse fluido, ok? Então, só um exemplo aqui, que eu vou até usar 2 vezes essas imagens, tanto para a rotativa quanto para a rotopneumática, mas aqui é um furo com detritos que não estão removidos. Aqui o BIT, né, ele está trabalhando em cima de material que já foi cortado. Eu não tenho essa cuttings aí, essa capacidade de arrasto, então eu acabo tendo uma penetração menor devido a essa concentração dos detritos no furo. Ao passo que eu tenho um furo limpo, obviamente, aí o detrito, o bit, a broca, ela está trabalhando em cima sempre da rocha sã, né, quando se fala em rocha aqui, e eu tenho uma limpeza eficiente do meu furo, tá? Então, a primeira função seria essa, transportar os recortes até a superfície. A limpeza do meu furo, ele depende da viscosidade, tá? Existem viscosidades variáveis, a depender do tipo de litologia que eu estou atravessando. Segunda função, que está muito relacionada à primeira, que é a manutenção dos recortes que a gente está trazendo em suspensão. A gente chama de efeito gel, né? Principalmente quando você interrompe a circulação por qualquer motivo, né? Após cessar essa circulação, a lama ela deve manter os sólidos em suspensão para evitar a decantação no fundo do poço, tá? A gente chama isso de tixotropia da lama ou efeito gel, né? Além disso, obviamente, deve permitir que esses detritos eles sejam decantados, né? Que saiam dentro dos poços de decantação dos poços de alívio.
Uma alta concentração de sólidos à lama ela é prejudicial, né? Reduz a velocidade de penetração, provoca um aumento do peso e da viscosidade do fluido, que gera uma alta pressão da bomba, provoca um aumento da espessura do reboco, né, o que causa problemas de alto torque, arraste, maior probabilidade de trancamento do ferramental. Tá? O que eu indico sempre, quando a gente está falando de... A gente vai falar isso de densidade mais na frente, mas sempre é estar avaliando essa concentração dos sólidos com ensaio de densidade. E a grande maioria dos nossos clientes, ou dos perfuradores, se não tem, deveria ter pelo menos um funil mesh, que eu vou mostrar para vocês aqui, e a balança de densidade. Com esses dois equipamentos, eu consigo ter uma noção muito precisa de como está a situação do meu fluido e, com base nesses dados, tomar as ações que são necessárias. Tá? Então, falando do efeito gel, o fluido ele deve ter viscosidade e gel que são adequados para que seja possível manter as partículas geladas pela ferramenta do corte em suspensão e trazê-las até a superfície. Se a viscosidade estiver baixa, os recortes não saem do furo, se acumulam na parte inferior do mesmo. A viscosidade também deve sustentar os recortes quando se necessita uma troca de haste ou se para o bobeamento da lama. Tá? Também ocorreu isso hoje, né? Como a viscosidade estava muito baixa, houve os detritos acabaram, os que estavam cortados, não foi nem caimento da formação, mas os detritos acabaram sedimentando no fundo do furo, porque eu não tinha viscosidade adequada para poder fazer a limpeza. Então, o que ocorre é isso, a causa de muitos calços hidráulicos, né, essa viscosidade de gel, quando não estão controlados, é a causa de muitos calços hidráulicos, nos quais a bomba continua funcionando, o retorno obstruído, causando uma elevação, às vezes, do terreno, do pavimento, ou um trancamento da ferramenta, e aí você não consegue tirar mais, né? Ou acaba trancando o furo ali, vai ter que fazer manobras para poder ocorrer isso. Então, o que ocorre é exatamente isso aqui, o que a gente está vendo. É um acúmulo de detritos, viscosidade baixa, que vão se acumulando no furo, chega num ponto onde, por qualquer motivo, eu parei ali, a circulação, seja por quebra da máquina, seja uma parada operacional, seja qualquer motivo for, e acaba esses detritos forma essa cama de recortes aqui, que ele está falando, e aí eu tenho uma obstrução, eu tenho a circulação da lama e tenho uma obstrução devido a esses recortes que foram gerados ali, que não saíram do furo, porque a gente não tinha viscosidade e gel suficientes para poder dar essa estabilização. Tá? Aqui é um exemplo, eu vou dizer que é um pouquinho exagerado, mas vocês vão entender a função de um dos produtos que a gente também recomenda quando se está falando em perfuração na rotativa, né, para perfuração no arenito, que seria o Chambore, é uma goma xantana, que ele faz essa estabilização do furo. Tá? Ele vai mostrar aqui para vocês um fluido 100% com esse produto, e ele coloca uma esfera metálica que simula o meu detrito, né? E vocês vão ver o que ocorre com ela aqui, tá? Ao final a gente melhora a explicação. Ele fala aí que uma esfera metálica foi colocada dentro desse material e a estrutura ela se comporta como se fosse um sólido e suporta esse peso da esfera, tá? É o que eu estava falando do suporte dos decortes, dos detritos que são... volta. Que são gerados durante a perfuração, seja ela no cristalino ou no sedimento. Agora ele coloca esse sistema, uma vibração específica aí, que ele está mostrando, e eu vejo o comportamento da esfera.
Ele fala o seguinte: devido a esse carregamento dinâmico, o material se liquefaz ao redor da esfera e ela começa a cair. Quando ele para essa vibração, a estrutura começa a se solidificar novamente ao redor da esfera, por isso que ela foi caindo lentamente. Ó. Tá? Então, essa é uma das funções que são exigidas quando a gente está falando em fluido no arenito ou areia mais grossa, cascalho, onde a gente precisa manter os recortes em suspensão, tá? Obviamente aqui é um exagero, como eu falei, mas quando você mistura esse produto ao produto que dá essa estabilidade da formação que eu estou atravessando, eu não tenho esse problema, ou eu evito muito esse problema de decantação dos detritos no fundo do furo, tá? Como eu falei, esse gel está relacionado à viscosidade, que era o transporte dos recortes. A gente está falando do efeito gel, que é essa sustentação dos recortes durante a perfuração, principalmente quando a gente para, por qualquer motivo, a circulação da lama. E aí, a terceira função principal, quando a gente está falando de rotativa, é, obviamente, a estabilização da formação, tá? E aí, a propriedade e as análises que a gente tem que fazer, eles são relacionadas ao filtrado e ao reboco. Se diz que um furo permanece estável quando mantém seu diâmetro e forma cilíndrica original. A instabilidade do furo ela é indicada pelo desmoronamento da formação, problemas de furo reduzido, trancamento ferramental, impossibilidade de continuar o avanço. Ou a perfuração ali, o alargamento, enfim. Fatores mecânicos que influenciam a pressão e a força, a gente vai observar um pouquinho detalhado, e os fatores químicos. Os produtos que dão estabilidade mecânica às paredes do furo atuam por proporcionar essa sustentação de força e gel e formar um reboco mais coeso. Tá? O que ocorre aqui é o seguinte, eu tenho aqui a formação, a matriz é areia, o solo arenoso. Imagine que essa aqui é uma foto maior do que a gente viu lá no primeiro vídeo, né, daquele comparativo ali entre água e fluido de perfuração. O que ocorre é exatamente isso aqui. O fluido está passando durante a perfuração, começa a penetrar um pouco na formação e forma o que ele falou lá de filtrado, ou filter cake, né, que é o filtrado e o reboco. Cria esse reboco na minha película. A partir desse momento, essa minha formação está estabilizada, e essa função de estabilização pode ser complementada exatamente pelo produto ou pela função anterior, que seria esse efeito gel. Geralmente a gente tem indicado formulações nesse sentido, utilizando um produto que dá esse efeito gel e um produto que controla exatamente o filtrado e o reboco, tá? E aí eu mantenho a estabilidade do furo. Em campo, a gente faz um ensaio de filtrado e reboco, e eu vou ter uma resposta visual, aqui como se fosse uma simulação da situação que está ocorrendo em campo, e também no mesmo ensaio eu consigo ter noção do filtrado que está ocorrendo. Esse filtrado é o seguinte, é a quantidade de água que o meu fluido perde para a formação. Vocês vão de concordar comigo que para, por exemplo, 1 metro cúbico, ou seja, 1.000 litros de água, a gente está colocando 1 quilo de produto, 2 quilos de produto por metro cúbico. Quando se usa bentonita, 50 quilos ali, mas os polímeros nessa faixa. Então, a gente não está usando 5% de agregado de produtos ali, que seja sólidos ou polímeros, ou seja, 95% do meu fluido, ele é água, tá? Então, eu tenho que evitar que o meu fluido, que a minha formação, funcione como uma esponja absorvendo essa água. Se ela absorve a água, seja ela na rotativa, no sedimento, obviamente no cristalino isso não ocorre, né, na rocha, mas seja ela em perfuração na areia, ou evitar que a formação absorva essa água na argila, tá? Eu preciso controlar isso, né? E aí isso é feito com um produto que a gente vai ver aqui na frente, que é exatamente o CMC. Hoje em dia, e ainda que está focando no PAC, né, que é uma celulose polianiônica que tem uma função superior ao CMC. Existem alguns
fornecedores que acabam focando exatamente no CMC ou até CMC de grau de substituição, que a gente chama, que seria a pureza do produto mais baixa, tá? Então, a Index, por, obviamente, entender que a gente precisa, tecnicamente, de produtos de melhor qualidade, a gente está focando mais no PAC, que é um CMC de alto grau de substituição, que a gente chama, que dá mais viscosidade, dá mais controle de filtrado do que os CMCs comuns aí no mercado, tá? Então, esse conceito, os fluidos, de perfuração, eles devem limitar a invasão do filtrado na formação e depositar um reboco delgado, nós já comentamos sobre isso, de baixa permeabilidade. Problemas relacionados ao fluido, a um reboco grosso e uma filtração excessiva, ele inclui redução do diâmetro do furo, alto torque, arrasto, prisão da ferramenta. Quando a pressão hidrostática do fluido da coluna de lama é maior do que a pressão da formação, o filtrado invade a formação e cria um reboco, que é o que nós vimos naquele vídeo que eu mostrei para vocês, né? As propriedades da lama, elas devem estar compreendidas dentro de um valor adequado para equilibrar essas forças mecânicas que atuam sobre o furo. Na vida real, vamos dizer assim, numa situação real, a gente tem a pressão da formação, seja ela nas zonas onde tem a captação de água, eu tenho a pressão da água ali, a pressão da formação, e nesse momento da perfuração, eu tenho que equilibrar essas forças. Eu tenho a minha pressão da formação, que tende a desmoronar a formação, eu estou fazendo um corte aqui que naturalmente não teria, então isso tende a desmoronar, e o meu fluido que está preenchendo esse espaço que eu estou cortando, ele deve fazer uma contrapressão para estabilizar essa formação, por isso que se cria o reboco, e é importante ter produtos para manter a estabilidade do furo, tá? É o que a gente chama de pressão hidrostática, que é uma força que é exercida pela água ou qualquer outro fluido em contato com essa superfície. A pressão exercida pela água é sempre perpendicular à superfície e varia com a profundidade. Essa aí é uma forma para calcular a pressão hidrostática do fluido, tá? Esse 0,052 é um fator. A gente tem o peso da lama, que é medido, e depende da altura da profundidade que a gente está atuando, tá? O que nós recomendamos sempre é que a pressão hidrostática ela tem que ser um pouquinho maior do que a pressão da formação, para que o filtrado invada a formação e crie esse reboco estável, tá? O ideal seria, né, que as duas pressões se contrabalanceassem ali, mas é um equilíbrio que é um pouquinho perigoso, porque qualquer variação de um lado ou de outro pode causar um desmoronamento ou um dano à formação. Então, quando a pressão minha hidrostática aqui é menor do que a pressão da formação, o fluido começa a invadir e ocorre desmoronamentos, estreitamentos do furo. E quando a minha pressão hidrostática é maior do que a pressão da formação, eu passo a causar danos a essa formação, né, com excesso de pressão do fluido, ocorre fraturamento, fugas de fluido, perda de circulação, que eu não teria naturalmente. Tá? Então, por isso que volta aquelas informações que eu já tenho reforçado aqui. Conhecimento da litologia e das funções e propriedades do fluido. Controle de viscosidade e densidade, nesse caso aqui, é muito importante para que a gente possa definir essa formulação. Por exemplo, se eu começo a ver que a minha lama está aumentando muito a densidade durante a operação, primeira coisa que meu fluido já vai estar saturado, e segunda que eu posso estar gerando um dano à formação que não teria naturalmente, tá? Então, os problemas relacionados a um reboco mais grosso, alto torque, arraste, prisão do ferramental, que nós já comentamos. E aí vem a parte dos fatores químicos, que seriam fluidos ou perfurações em argila, né, que são interações entre a lama e argilas perfuradas, podem produzir um inchamento das mesmas e comprometer a integridade da formação. A gente está falando aqui de estabilidade da formação, tá? Primeiro caso, quando eu estava comentando sobre vocês, sobre a pressão hidrostática, ela está relacionada a solos arenosos, e quando a gente está atravessando a argila, eu até esqueci de colocar um vídeo aqui bastante interessante, mas eu compartilho com vocês, de uma perfuração em solos argilosos, a quantidade de argila que saía do furo era uma coisa impressionante. E saía porque a gente, obviamente, estava usando o fluido correto, tá?
Existem produtos para controlar essa invasão do fluido na formação, inibição da argila, encapsulantes ou dispersantes. E o maior erro aqui é perfurar a argila, como eu falo, né, com bentonita. Bentonita hoje em dia não é, ainda que se ela possui uma bentonita aditivada, a nossa bentonita comum já de uma qualidade muito boa, e eu falo isso aqui com propriedade porque eu sempre trabalhei, desde a época da faculdade aqui com as bentonitas. Hoje as maiores bentonitas do Brasil são da Paraíba, e ainda que só trabalha com uma bentonita de maior qualidade, porque o foco é na perfuração de poços artesianos em obras de grande diâmetro, no HDD, então a gente não tem variação de bentonita nessas obras, tá? E aí a Index criou uma bentonita aditivada, já obviamente usada, né, também desenvolvida por outros fornecedores, mas o polímero específico da nossa bentonita é diferente, e a gente tem uma bentonita aditivada que realmente é reconhecida pelos nossos clientes como a melhor bentonita hoje do Brasil, que dá muito mais rendimento comparada a outras, tá? Então, a bentonita hoje, mas mesmo essa bentonita, ela não pode ser usada em solos argilosos. Não é recomendado. E a gente vê muito isso ocorrendo com alguns clientes a nível geral, assim, né? A nível Brasil, que a gente, obviamente, não recomenda. Então, quando eu tenho um fluido em contato com argila, água aqui, por exemplo, um fluido inadequado, essa argila vai hidratar, tende a trancar o furo. Obviamente, quando eu entro com água, com inibidor, aqui o caso é um viscosificante, que a gente chama de encapsulador também, mas pode ser um inibidor de argila, um dispersante, eu vou ter uma hidratação muito menor, esse fluido, essa formação que não hidratou, com a pressão da bomba, a circulação da lama, ela passa a sair nos tanques de decantação na superfície, tá? Geralmente a gente verifica essa estabilidade no campo, pela quantidade de sujeira trazida até o poço ali, até a superfície. A gente pode controlar a pressão da lama, controlar o avanço da perfuração, ficar atento àquela marcha ali de trabalho, o torque da máquina, né, e sempre analisar visualmente o terreno e verificar se o fluido está adequado com ensaios de campo, né? Os ensaios básicos são viscosidade e densidade, a gente pode até incluir o teor de areia, mas eu vou comentar com vocês, mas basicamente são esses dois aí que me dão uma resposta bem positiva do que eu preciso, tá? E outra função, e aí a gente não vai se ater muito a essa, porque é mais difícil de calcular, que seria suportar parte do peso da coluna, né? A lama ajuda a suportar parte do peso da coluna de perfuração, do revestimento, mediante esse empuxo que é exercido pela lama, né? O empuxo está diretamente relacionado ao peso da lama e à viscosidade ali. Obviamente, uma lama mais pesada tende a proporcionar um empuxo, uma força contrária de sustentação do ferramental maior. Tá, mas aqui é mais uma informação, a gente não vai se ater a essa função principal aqui, porque, obviamente, se a gente consegue, através da formulação que está indicando, alcançar as funções principais que eu comentei com vocês, isso aqui vai vir de agregado. Tá? Então, dentre as principais funções do fluido de perfuração, e aí eu pergunto se vocês têm alguma dúvida, transportar os recortes até a superfície, suspender os recortes, né, no fluido e dar essa sustentação e controlar a estabilidade do furo ali pela filtrado e reboco, que seria a viscosidade, o efeito gel e o filtrado e o reboco. Alguma dúvida? Podemos seguir? Nenhuma intervenção no momento. A gente também vai abrir um tempo ao final para poder, se houver alguma dúvida, algum esclarecimento, vocês possam nos questionar, tá? Essas informações que eu passei, eu considero como sendo as principais quando se está falando de fluidos de perfuração. Então, eu gostaria que vocês entendessem isso. Existem funções específicas para cada tipo de fluido ou formulação que a gente está trabalhando, tá? Então, a depender da litologia, eu vou ter exigência de algumas funções que são específicas e, obviamente, a dosagem e a formulação que a gente vai recomendar é baseada nisso, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de solo arenoso na rotativa, a gente pode trabalhar com a bentonita aditivada, aí são dosagens padrão, né?
obviamente, a depender do caso, essas formulações, elas podem modificar, e as dosagens, obviamente, cada produto pode modificar. O biopolímero que eu falei, que era aquele da esfera ali, é o Chambord, a gente trabalha com essas dosagens, e polímero celulose polianiônica, que a gente substituiu em relação ao CMC comum, que pode trabalhar também nessas dosagens aí. Eu posso fazer uma lama somente com polímeros, seriam esses dois. Eu posso fazer uma lama mista, misturada com betonita e polímeros. Geralmente, nas zonas de captação de água, é indicado que você use só polímeros para evitar a comatação da formação, tá? Mas o reboco formado por uma betonita aditivada, como a nossa, misturado a esses polímeros, é muito pequeno, então não tive nenhum caso de comatação da formação por isso. O grande problema aqui, e muitas vezes ocorre, talvez já tenha ocorrido com vocês, é fazer um furo na areia, um solo arenoso, e usar somente bentonita. Ao passo que você usa só bentonita, o reboco, que é aquele dado que eu mostrei para vocês de estabilização do furo, é muito grande. Entra muita água na formação. A bentonita, ele é um material muito fininho, a gente chama de colóide, assim. Ele, quando ele entra, ele pode fechar os poros ali, e para você desenvolver esse poço depois, com o Hexa-T, por exemplo, vai demandar muito produto e tempo, tá? Então, por isso que uma lama, na fase de zona de captação de água, somente a utilização dos polímeros, ou, nos casos onde é possível, uma lama misturada de bentonita e polímeros, para dar um desenvolvimento de poço muito mais rápido depois, tá? Mas quando você trabalha somente com bentonita, a tendência é que você tenha dificuldade nesse desenvolvimento do poço. A não ser que a pressão da formação seja muito alta, aí nesse caso talvez até nem conseguisse perfurar, tá? Mas geralmente são essas dosagens aí. Quando a gente tem solo arenoso mais argila, eu posso entrar, aí já no caso não entra bentonita, a depender da situação, eu posso ter presença de argila, ou uma argila arenosa, enfim, aí a bentonita pode entrar, argilas que não são reativas, mas tem que ser avaliado no local. Mas geralmente se trabalha com biopolímero, com Chambord, e um polímero de alto peso molecular, que seria o Liquipol ou o CR650, que é outros produtos que a gente tem na nossa formulação, tá? Eles é que dão essa sustentação e encapsulamento de partículas argilosas. E aí consegue fazer esse arrasto até a superfície e eu tenho a continuidade da perfuração de forma correta. Eu posso usar também, como eu falei, o PARC, polímeros formulados, o Isitrol, algum fixador de reboco, ou outros viscosificantes que são utilizados. E, obviamente, a gente, né, deve disponibilizar para vocês o nosso catálogo, que vai ter mais informações ali, e a nossa equipe está toda à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Mas, geralmente, são essas as soluções, e a gente tem solos na argila, viscosificante e um encapsulante ali, ou tem inibidor de argila, a MC117, eu tenho um dispersante de argila, pode ser o Hexa-T ou o Liquid Express, são produtos que são utilizados para essas funções. O que eu quero mostrar para vocês com isso, né, é que no material grosseiro também, viscosidades muito altas, que a gente precisa trabalhar, posso fazer variação de alguns produtos. É que temos produtos para todas as situações, tá? E que, principalmente, as formulações que são utilizadas para um tipo de solo ou formação, por exemplo, a areia, eu posso até usar produtos semelhantes, mas nunca vai ser a mesma formulação que eu uso para uma rocha ou para um solo argiloso. Então, isso é que vocês têm que fixar nesse momento. Eu tenho produtos e formulações que são distintas a depender do material que eu estou atravessando. Sempre volta, né, ao que eu falei lá no início, da identificação da litologia, para que a gente possa definir o fluido correto. Alguma dúvida aí, pessoal? Aqui a gente finaliza a questão da rotativa, tá? Então, só recapitulando, antes da gente começar a falar de rotopneumática, eu estou olhando, controlando o tempinho aqui, para que a gente possa abrir, ao final, um tempo para perguntas e dúvidas, mas a gente está com tempo suficiente. Então, até agora, a gente focou
na perfuração rotativa, na função dos fluidos de perfuração para solos arenosos, principalmente, né, e argila, durante a minha operação. Então, eu tenho 3 principais funções, a última seria sustentar o peso da coluna, mas 3 principais funções que vocês têm que entender que o fluido precisa exercer na sua obra, que é transporte dos recortes, que a minha propriedade é a viscosidade, efeito gel, isso que a função, a propriedade é o efeito gel, a texotropia, e a função dela é sustentação dos recortes né, durante a operação, e a estabilização do meu furo, controle de filtrado e reboco, que é feito pelo CMC ou pela celulose polianiônica que eu falei, que era o PAC, que me dá essa estabilização da minha formação. Recomendo sempre, na medida do possível, utilizar um produto que dá esse efeito gel, mais o PAC junto, porque eu tenho estabilidade e controle da formação. Eu vou ter o melhor dos mundos nesse caso. Eu posso agregar uma bentonita ou não ali, dependendo da situação, mas principalmente utilizando esses dois, se você me perguntar, Jadeilson, o que é que eu posso excluir se eu tenho esses 3 produtos? De imediato eu te falo, a gente podia retirar a bentonita daí, mas no solo arenoso, se eu estou trabalhando com o Chambord, que é uma goma xantana, se eu estou trabalhando com o PAC, né, que é o EasyPack R aí, eu vou ter um fluido muito adequado, né, a esse tipo de material que eu estou atravessando, ok? Então, falando disso, dessas funções principais e dos produtos, a gente começa a falar um pouco mais agora sobre a reperfuração rotopneumática, tá? Seguindo. O que é a perfuração rotopneumática? É um método, né, que é baseado numa percussão, obviamente vocês sabem disso melhor que eu, né, mas preciso só reforçar essa informação aqui, de alta frequência, de um pequeno curso de dado, um martelo ali, uma broca, que juntos são rotacionados, triturando a rocha. Obviamente, rotopneumática, aqui, eu posso até atravessar, e a gente vai ver uma formulação que eu posso iniciar em solo, areia, com a máquina de rotopneumática, é comum utilizar isso, tá? Mas o foco aqui seria rotopneumática, perfuração no cristalino, rocha, tá? Então, o fluido, a gente vai falar aqui um pouco dele, e o lubrificante, que seria o óleo da lubrificação do martelo, são injetados por ar comprimido, transmitindo pelo compressor por dentro de uma coluna de perfuração, passando por dentro das hastes do martelo e do bit, retornando à superfície, deixando o furo limpo, né? É um método mecanizado muito rápido. Qual era a dificuldade, principalmente, desse método aqui? É que, às vezes, eu precisava iniciar o furo com a rotativa e depois trazer uma máquina de rotopneumática, tá? Para que pegava a rocha ali, um furo, geralmente são furos mais curtos, mas eu teria uma camada de solo inicial e ou eu tinha muita dificuldade de atravessar, ou eu precisava usar 2 máquinas aí para poder fazer o furo de forma segura. E aí, obviamente, tem uma solução de fluido para isso que a gente vai comentar. Então, quais são as funções? Do mesmo jeito das que a gente já viu, nós já comentamos, eu não vou me ater a elas agora aqui, mas suspender e transportar os recortes, controlar as pressões de formação, vedar formações permeáveis ali, resfriar e lubrificar a coluna de perfuração, suportar a parte do peso da coluna, reduzir o atrito, enfim. Então, aqui, principalmente, a gente vai controlar essa estabilização da formação quando a gente está atravessando um solo inicial ali, que não seja rocha, obviamente, mas a principal função de fluido em rotopneumática é esse, de transporte dos recortes até a superfície, tá? E isso é feito, por ser uma perfuração com ar, a gente não usa o fluido preparado como na rotativa. A gente precisa trabalhar com um produto chamado agente espumante, né? Que é a MC Superfuan, é o nosso agente espumante. Eu não sei se vocês já viram essa situação aí em campo, mas é mais ou menos isso que ocorre quando eu não estou utilizando o fluido adequado na perfuração rotopneumática. É muito comum, se
Se você abrir agora o YouTube e escrever perfuração de poço artesiano, você vai ver que a maioria dos vídeos são relacionados à perfuração no cristalino, poços mais rasos, até 100 metros, e essa situação que vocês vão ver nesse vídeo aqui é muito comum, tá? De perfurações que não estão utilizando o agente espumante, o fluido de perfuração para rotopneumática, e evitaria que isso ocorra. Vou adiantar um pouquinho aqui, mas imaginem esse operador aqui, o que ele está respirando desses detritos que estão sendo gerados durante essa perfuração, tá? É absurdo, é uma situação bem complicada. Outros 2 vídeos semelhantes a esses aí, ó. Olha esse camarada aqui. Olha esse cidadão que está operando a máquina. Eu acredito que ele estava com máscara aqui. Todos esses vídeos foi eu que gravei, tá? Estava com máscara. Ainda bem. Aqui, ó. Vocês imaginem os operadores, as pessoas que estão trabalhando nessas perfuração aqui, o que pode ocorrer com eles, né? Então, assim, tanto a questão até trabalhista ou de saúde mesmo, que é o mais importante, né? Saúde do colaborador. Então, a quantidade de resíduo que ele está respirando, mesmo usando máscara aqui, e não sei, até nessa hora aqui ele já estava sem. É muito grande. Então, simplesmente a gente pode evitar que isso ocorra com a utilização do fluido com um agente espumante, que é o fluido para perfuração rotopneumática. Outro vídeo. Na hora que começa a sair, aí, expulsando. Essa máquina aqui é a mesma do primeiro vídeo lá que subiu aquele poeirão, tá? Eu também estava fazendo esse acompanhamento e quis, obviamente, ver como é que eles estavam usando antes e depois com a adição do fluido na obra aqui. Qual é a dificuldade que você pode encontrar com essas operações? Geralmente, esses poços são em lugares mais distantes, que você não tenha como ter água disponível para poder fazer a mistura. Obviamente, o produto ele depende da água para misturar, para que você possa utilizar, tá? Então, eu entendo que, em alguns casos, não é possível por causa dessa situação, mas se você pode ter água disponível, um pipa, e a quantidade é muito pequena, né, de utilização para você não ter disponível. Se tem a possibilidade de ter um pipa, água ali disponível próximo da obra, a gente quase que dobra rendimento de bit aqui com a utilização do FOAM, tá? Tem vantagens significativas se você compara a obras que não estão utilizando o agente espumante.
tá? Então, geralmente se usa um FOAM, um agente espumante, de alta concentração para sistema de perfuração AA, pode ser utilizado de forma eficaz na perfuração de cabeça de poço, elevando aí a rapidez em no mínimo 3 vezes, e a penetração de 10% a 15% ou até mais, né? A gente tem vantagem de ser maior capacidade de penetração, diminuindo o tempo de avanço por haste, proporcionando um aumento da vida útil das ferramentas, melhora da penetração em rocha, suporta as zonas friáveis não consolidadas, aumenta a lubrificação do sistema, elimina o pó das áreas de trabalho, remoção dos detritos de tamanhos maiores, redução do tempo de perfuração, economizando combustível da máquina ali, né? E previne enceramento do bit e do ferramental. Então, o que ocorre é isso aqui. Eu já vi em alguns casos, talvez quem tenha mais anos de experiência viu isso mais do que eu, né? Como eu falei, eu tenho 16 anos, aí 17 anos trabalhando com fluido, mas, obviamente, tem pessoas que já viram mais coisas aí nesse mundão de Deus. Então, o que ocorre, às vezes, é o pessoal usar sabão detergente ou sabão em pó como um agente espumante, né? E a gente não está falando de um sabão comum. O que o sabão comum faz é exatamente o que está no lado esquerdo aqui. São bolhas grandes, onde eu não tenho capacidade de arraste dos detritos que são gerados. Eu assemelho muito ao agente espumante aqui, as microbolhas que são feitas, a você quando vai tomar um café ou pede um cappuccino, quem gosta, que você coloca um açúcar ali para poder fazer, adoçar o seu café, esse açúcar ele fica preso nessa bolha, tá? Se você não quebrar aquilo ali e mexer, o açúcar vai passar algum tempo ali sem fazer a mistura, preso, né, na parte de cima ali, por causa dessas microbolhas que são geradas quando você faz esse café, né? Ou qualquer outro café que tem espuma ali. Então, o que ocorre é mais ou menos isso, tá? São microbolhas que são geradas por esse produto, e quando o detrito quebra, ele já entra em contato com esse fluido e é arrastado. Volta aquele vídeo que eu mostrei da máquina jogando aquela espuma para fora. E ali arrasta bastante detritos maiores, que não teria a capacidade de ser feitos ou de serem arrastados com um sabão comum, tá? Então, geralmente a gente usa de 1 a 2 litros, é uma quantidade muito pequena para cada 1.000 litros de água. Zonas muito faturadas, a gente pode aumentar um pouco mais essa dosagem. A gente, geralmente, por ser um agente espumógeno ali, com a viscosidade muito alta, a gente faz uma pré-diluição dele, mas, obviamente, isso aí é um dado de campo, que quando vocês tiverem, podem nos chamar para que a gente possa dar esse suporte. Mas, geralmente, a gente faz uma pré-diluição e depois passa a trabalhar com essa solução que foi formada, né, na perfuração. O produto deve receber boa agitação antes de ser usado. Então, volta aquelas imagens que eu já tinha mostrado antes, exatamente novamente. Quando eu tenho um poço que não está limpo, arrastando a sujeira, esse bit ele vai retrabalhar em cima de material que já foi cortado, diminui a vida útil do bit, a minha produtividade é menor porque eu avanço menos, ao passo que eu tenho um poço limpo, eu vou estar sempre trabalhando em rocha sã, né? A gente está falando de rotopneumático, que é rocha, né? Furo no cristalino. Então, vou sempre estar trabalhando em cima de rocha sã, limpeza do furo eficiente, produtividade maior e redução de consumo de hora-homem na máquina, redução de combustível, uma vasta produtividade. Então, esse é um produto que eu defendo muito, né? E me causa uma estranheza, não... Às vezes pode ser falta de conhecimento, mas assim, por isso a gente está aqui, né, para esclarecer essas informações e retomar essas informações para quem já conhecia. Porque reduz custo, tá? Assim, é um produto que você vê o resultado dele, tem alguns produtos que você precisa de um tempo de avaliação, ele você vê de um poço para outro, ou no mesmo poço se você está utilizando antes e depois dele, né? A sua produtividade aumenta, seu desgaste ferramental é menor, seu tempo de perfuração é menor com a utilização do agente espumante, tá? Então, é um produto que eu recomendo muito. E aí, existem sistemas onde já estamos caminhando aqui para
a parte final do nosso treinamento, das informações que a gente está passando, é um sistema de perfuração que a gente chama de stiff fluan, que seria espuma rígida, tá? É um sistema que mistura o agente espumante a um polímero ou a um lubrificante, né? Aí volta aquele caso que eu falei para vocês. Tem indicação, por exemplo, formações argilosas, formações inconsolidadas ali, arenosas no início, rochas alteradas, rochas cristalinas, diâmetros grandes, que eu preciso de mais viscosidade, situações de perda ou fuga de lama. Eu posso misturar os mesmos polímeros que eu falei para vocês, que a gente pode utilizar no sedimento, em perfuração na areia, eu posso fazer uma mistura dele, a espuma, e ele vai me dar propriedades de estabilização no início. Então, assim, sai daquele caso onde eu teria que trocar a máquina ou ter dificuldades na perfuração inicial para uma mistura de um agente espumante utilizando rotopneumática, eu atravesso essa zona arenosa, depois que eu cheguei na rocha, faço a redução do furo, trabalho a partir dali na rocha, trabalhando somente com agente espumante, e consigo, sem perder tempo, fazer esse poço de forma muito mais rápida, tá? Então, utiliza esse espumante, que é uma capacidade de produzir espuma, pesada e consistente, aditivada com esses polímeros ou lubrificantes, adicionados à linha de ar ali, essa bombinha de injeção da água do martelo, tá? Então, essa técnica não é criada pela Index, já vem utilizando de fora há bastante tempo, né? Mas eu posso misturar um polímero, a minha espuma, para que ele me dê uma lama, um fluido mais adequado àquela situação que eu estou enfrentando ali, tá? Sendo dessa forma, como eu falei aqui, formações arenosas, rochas alteradas ou qualquer outra situação, tá? De fluido, você vê que no rotopneumático é isso. A gente tem um agente espumante, tá? A gente não tem tantos produtos. Eu posso fazer uma mistura de polímeros, sejam eles todos aqueles que eu apresentei para vocês, mas, em geral, eu tenho um agente espumante. E o óleo do martelo, né? É uma quantidade de produtos muito menores do que a gente teria no sedimento, né? Na perfuração rotativa. Então, eu tenho óleo para a lubrificação do martelo. Obviamente, a função dele, não vou me ater muito aqui, é a lubrificação do martelo, né? Um óleo de base vegetal, Biohame Oil, isento de metais pesados, lubrificante do martelo, né? Em perfuração rotopneumática. Quais são as principais funções dele? Retirar o calor gerado durante o impacto do pistão sobre o bit, lubrificar as partes móveis e evitar a corrosão das peças que ele está entrando em contato, tá? Aqui alguns exemplos de quebra de martelo, né, por aquecimento excessivo, por quebra por falta de lubrificação, corrosão das peças. Então, o óleo do martelo adequado, ele evita que esses problemas ocorram, tá? É um óleo biodegradável, não tóxico, de alta viscosidade, excelente lubrificação nas partes móveis, alta capacidade de resfriamento no local, elevada aderência em superfícies metálicas. Uma questão importante desse óleo é que, obviamente, junto do óleo está indo o fluido de perfuração, tá? Existem alguns óleos que o fluido ele acaba tirando essa lubrificação, arrasta, e aí você tem a lubrificação que seria feita pelo agente espumante, só que sem capacidade, ou não tendo a mesma capacidade de lubrificação que o óleo tem. Então, esse óleo ele tem uma adesividade muito maior ao metal, à superfície metálica, e não sai como sairia se você não estivesse utilizando um óleo que não é o específico para a lubrificação do martelo, tá? É compatível com todos esses sistemas de perfuração, não necessita dobrar a dosagem com a injeção conjunta de água, ao contrário desses outros óleos petroquímicos, por causa desse caso, dessa situação que eu comentei com vocês, tá? Além desse, obviamente, a gente tem uma linha de graxas que podem ser usadas nas roscas ali, graxa à base de zinco, graxa à base de cobre, que devido a essa pressão que é muito grande, né, essa força para rosquear ali, e a pressão durante a operação, também, né, na perfuração rotativa, podem ser utilizadas essas roscas, essas graxas aí para a lubrificação das roscas das hastes. Facilita o rosqueamento, aumento da vida útil das hastes, rápida aplicação durante a manobra, enfim. Tem algumas aplicações, mas aqui não tem nada muito trabalhoso. É uma graxa para a lubrificação das hastes que deve ser aplicada, e a gente recomenda que seja
né, em todas essas operações, seja na rotativa ou rotopneumática, ok? Finalizamos aqui a parte rotativa. Aí entra, eu já comentei aqui algumas vezes, vou só reforçar algumas propriedades físicas e químicas que nós já comentamos e é preciso reforçar nesse momento. Nós já falamos do pH, né, e dureza, tem cloretos também, se você quiser analisar, mas pH e dureza, nós já comentamos, é preciso analisar principalmente da água de preparo do fluido, desses valores que nós já comentamos. E as propriedades físicas, aí sim, densidade, essa é a balança de densidade, né, que vocês podem ter no campo, é o peso por unidade de volume, mede-se nessas propriedades. A densidade do fluido ele tem que ser controlada para proporcionar suficiente pressão hidrostática, nós já comentamos sobre isso, prevenir a entrada de fluidos à formação, gases, desmoronamento, também pode causar perda de circulação, dano à formação, se a densidade for muito alta, né? Quais são os problemas com o aumento da densidade? Redução da velocidade de penetração, dificuldade na coleta de amostras, gasto excessivo da bomba de lama, recirculação dos sólidos, aumento dos custos de perfuração. Quando você tem a possibilidade de ter um sistema extrator de sólidos, a sua perfuração, perfeito, tá? É o indicado, porque você, à medida que você vai avançando, você incorpora esses sólidos à tua lama, chega num ponto onde o teu fluido está todo saturado, e aí começa a me causar dano às bombas, rotores das bombas, ferramental, desgaste excessivo, e aí eu preciso controlar essa densidade por isso. E também para não causar um dano à formação. Quando você não tem essa possibilidade de ter um sistema extrator de sólidos, o que é que você faz? Você vai ter que ter um sistema de decantação mais eficiente, que é principalmente formado por canaletas, alguns poços ali, né, que acabam capturando, né, um pouco mais desses detritos. Eu tenho um poço de decantação maior e um poço de sucção, geralmente dentro do mesmo volume. Esse meu sistema, ele deve ter mais ou menos 2 vezes o volume do meu furo. É recomendado isso, tá? Então, se eu vou fazer um poço de 100 metros num diâmetro de 12 polegadas, por exemplo, eu calculo o volume desse poço. Eu não vou fazer essa conta rápida aqui de cabeça, mas vamos lá que deu 10 metros cúbicos, por exemplo. Então, o meu sistema de decantação, de canaletas e tanques, deve ter 2 vezes esse volume do poço, para que eu tenha um sistema bem feito, controlado, que tenha capacidade de retirada dos detritos durante a operação. Então, vocês podem trabalhar sempre com essa capacidade aí. Pode ser um pouco menor, mas se você tiver, principalmente, espaço para poder fazer, que façam dessa forma, tá? Viscosidade, já comentamos, não vou me ater aqui, que é a capacidade de remoção dos detritos gerados durante a perfuração. A gente pode ter um fluido tampão, necessário para levantar os recortes grosseiros do poço. Aconteceu um caso comigo, num poço aqui para Compesa, em Pernambuco. Eu tenho que achar esses vídeos, que são muito didáticos, mas o cliente estava com uma dificuldade, o poço não estava limpando, e aí passou a trabalhar com uma viscosidade mais elevada, e daqui a pouco veio como se fosse um êmbolo, uma seringa jogando detrito, só estava vindo a água mais fina, mas aí foi trabalhando o fluido, recirculando, daqui a pouco começou a sair muito, muito material. Foi o que a gente fez, esse fluido tampão viscoso aí. Esses valores de viscosidade, que podem ser medidos, ó, já tinha mostrado para você, não tinha mostrado o equipamento. Então, densidade é essa balança aqui, e o funil mesh é esse equipamento. Recomendo que vocês tenham sempre, pelo menos esses dois, na obra, para que vocês possam ter noção de como está o teu fluido, tá? Existe, é comum de ver, né, o pessoal coloca a mão na lama, tenta verificar a viscosidade ali, mas você vai ver que está viscoso ou não está, mas você não tem noção de como está a tua lama, tá? Por isso que é recomendado ter, no mínimo, esses 2 equipamentos em campo. São equipamentos fáceis de fazer análise, não requer nenhum conhecimento avançado, né? Todo mundo pode fazer de forma rápida, e como eu falei, te dá uma resposta de como o fluido está, para que você possa tomar as melhores decisões depois, tá?
As empresas que fornecem o fluido e os técnicos que estão acompanhando e dando esse suporte, eu falando pela Index, todos os nossos engenheiros e técnicos têm esse equipamento e conseguem fazer essas visitas em campo, fazendo essas análises, né, com reômetro FAN, com o Fighter 800, que são equipamentos que são usados para medir essas propriedades aí, de viscosidade plástica, limite de escoamento e força gel, tá? Com esse equipamento, o viscosímetro ou esse reômetro, eu consigo ter noção de como está meu fluido. Eu não vou me ater tecnicamente a essas funções aqui, mas ele me dá uma resposta muito melhor da qualidade do meu fluido, e baseado nesses dados eu consigo ter uma noção de como está o fluido e tomar as melhores decisões, tá? Obviamente, dentro das formulações que a gente recomenda para vocês, a gente já tem noção de como tá essas propriedades. Então, não são formulações que são recomendadas de qualquer forma, muito pelo contrário, é muito baseado na experiência, em todos esses anos de campo, nas formulações que são feitas em laboratório. A Index possui como eu falei, todos os técnicos engenheiros possuem esses equipamentos que podem fazer essas análises em campo, e a gente tem nas unidades laboratórios também que são capazes de pegar essas amostras, fazer as formulações e te dar esse retorno, tá? Então, geralmente são propriedades que são avaliadas assim. Filtrado e reboco, nós já comentamos sobre as propriedades físicas, uma das propriedades mais importantes na perfuração, né, esse volume de filtrado, mede-se a quantidade relativa de perda de água, como eu falei para vocês, o fluido ele tem 95% ou mais de água. Então, eu tenho que evitar que a minha água penetre na formação. É esse ensaio de filtrado que nós fazemos. E os sólidos depositados nas paredes do furo, o filter cake, o reboco, é o fluido que invade a formação. O nosso objetivo sempre será manter a parede do furo estável, ou do poço, né, e não permitir desmoronamentos, bem como a absorção de zonas porosas do líquido do fluido. Então, assim, quando se fala em filtrado e reboco, existem produtos que fazem e desempenham essa função, como eu já mostrei para vocês, principalmente o PAC. Aqui existe CMC de baixa viscosidade, que é mais usado em outras formulações, principalmente petróleo, quando está fazendo fluido base água. A nossa realidade, a gente sempre trabalha com o PAC, que me dá a viscosidade e me dá esse controle de filtrado que eu estou falando, tá? O ensaio é esse, de reboco e filtrado. A parte líquida, a gente chama, né, desse filtrado, essa quantidade de água que passa aqui durante esse ensaio. Abaixo de 15, 20 ml, eu considero um filtrado bom. Acima disso, eu já começo a ter problemas, né, que podem gerar desmoronamento, caimento da formação, tá? Esse é o resultado dos ensaios que nós fazemos em campo também. Todos os técnicos ainda que possuem esse laboratório podem fazer essas análises quando estiver visitando vocês. Outro dado importante que está muito relacionado à densidade, eu não citei esse aí como um equipamento de laboratório que vocês podem ter, não teria problema, obviamente, mas ele está muito relacionado à densidade, que é a porcentagem de areia, né? Agregar sólidos à minha lama. Então, a determinação do teor de areia se faz necessária, pois poderá ser altamente abrasiva, causando desgaste excessivo das partes internas das bombas de lama, cabeçote. A gente consegue ver que a minha lama está com teor de areia mais alto pela densidade que eu estou medindo. Tá? Eu fui no cliente recente aqui no Rio Grande do Norte, e, pra vocês terem ideia, o teor de areia dele, a densidade obviamente deu muito alta, elas estão correlacionadas, mas o teor de areia deu 10%. Quase 10%, 9, alguma coisa. E depois que passou, ele tinha um sistema de extrator de sólidos, caiu ali para 0,75, abaixo de 1%. Tá? Então, essa é a importância de você ter. Mas eu consigo ter noção disso com um ensaio de densidade. Tá? E, obviamente, aqui um laboratório de campo que nós carregamos juntos, é um exemplo, né, não é o nosso, mas é um exemplo dos equipamentos que nós carregamos em campo, tá? Recomendo vocês baixarem esse aplicativo, a MC MudCalc, está disponível nas plataformas aí de aplicativos. Te dá uns cálculos básicos que podem ajudar. Hoje mesmo eu usei para fazer um cálculo de volume e tempo de circulação da lama, pode ajudar vocês, tá?
E, por fim, já no avançar da hora aqui vai ser mais rápido, vocês podem tirar as dúvidas lá no final, mas é a parte de limpeza e manutenção de poço, que aqui me permitam... deixa eu comentar um pouquinho sobre a limpeza, vamos lá. Depois eu trago essa observação que eu acho importante nesse momento. A limpeza e manutenção de poço é divisão mais ou menos pela fase da incrustação. A gente tem uma fase inicial ali, que seria uma ação mais preventiva, uma fase de correção e um poço, imaginem vocês olhando de cima para baixo essa foto aí, e um poço com os filtros aqui, ó, nessa região, são os filtros de captação da água, um poço limpo, tá? Geralmente se faz necessário uma análise da água do poço a ser tratado para você identificar os contaminantes e poder agir na causa do problema. Pode ser feita também, além da análise da água, uma filmagem do poço. Seria o ideal, ter uma análise da água, análise química da água e fazer uma filmagem do poço, tá? A gente sabe que a filmagem é um pouco mais cara, então, no mínimo, fazer uma análise da água para que a gente possa identificar que tipo de contaminação tem naquele poço ali. Geralmente, quando é que você vai ver que o teu poço está incrustado, está sujo? Quando ele baixa a vazão. É o primeiro dado ali, né? Então, baixou a vazão do poço, você começa a ver que teu poço está com algum problema. Faz uma análise química, manda para nós, a gente analisa e geralmente vai indicar, não foge muito disso aqui, né, esse tipo de tratamento. Nessa fase inicial, o poço pode ser limpo de acordo com o tipo de incrustação, né? Se a sujeira presente for do tipo lodo ou material particulado, a gente pode aplicar o Hexa-T ali, que seria um dispersante de argila, e ele teria essa ação preventiva, não requer a retirada da bomba, execução de outras ações mecânicas, né? Se o poço tiver com incrustação aderente, a gente pode usar o EasyClean também nessa fase, né? Na fase 3 e 4, que seria de correção, aí sim, requer a retirada da bomba e tanto a ação química com o uso dos produtos, quanto a ação mecânica de escovamento, tá? A incrustação tem um aspecto mais compacto e fixado às paredes, aí realmente exige o produto de um EasyClean, que é um produto que tem uma ação ácida, né, e aliada a um escovamento, né? Ao final, a gente pode fazer a desinfecção do poço com um bactericida, tá? A gente faz primeiro um ataque alcalino, um ataque ácido e depois uma desinfecção do poço, tá? Como eu já falei, faz o uso do Hexa-T, faz o uso do Hexa-T mais ou menos nessa dosagem de 10 kg por metro cúbico. A gente faz o uso do EasyClean, que tem essa ação desincrustante e bactericida na formulação do produto. Entra como um desincrustante e a gente pode fazer uso, ao final, deve fazer uso do bactericida para limpeza e desinfecção desse poço. Uma situação que nós estamos enfrentando, e a Index passou agora por um processo de reformulação de alguns produtos, que é a retirada de produtos que a gente tinha, principalmente nessa parte de limpeza e manutenção de poço. Foi identificado que alguns produtos eles tinham contaminantes, né, produtos que são considerados de matéria-prima perigosa. Por exemplo, a gente tinha o Combact 500, que era um bactericida para ferrobactéria específico, Combact Extra, mas esses produtos eles foram considerados perigosos, né? Após houve uma reestruturação na empresa, algumas pessoas saíram e fizemos análises mais específicas de cada produto, por isso que eu reforço, aí falando mais da Index, né, toda a linha de produtos nossa é uma linha de produtos exclusiva, nenhum outro fornecedor no Brasil tem hoje, e essa linha que foi retirada exatamente de produtos que podem gerar esse tipo de contaminação que a gente não recomenda hoje em dia, tá? Então, o nosso bactericida, ele pode ser trabalhado, ele é usado para manutenção das propriedades do fluido e pode ser usado nessa parte de desinfecção, porém, isso, infelizmente, não está sendo trabalhado da mesma forma por outros fornecedores. Então, é só uma questão de diferenciação de mercado e de atenção ao cliente que a Index fez essas alterações. Então, hoje a gente já não tem mais um bactericida específico para ferrobactéria e para outros tipos de bactérias como tinha antes, né,
que continham matéria-prima perigosa. Hoje, a Index trabalha com esse biocida G, que faz essa função de forma segura na ação química, na ação que ele precisa desempenhar e na segurança operacional das pessoas que estão trabalhando ali, ok? Então, era isso. Termino aqui dentro do horário, faltando aí uns 10 minutinhos para que vocês possam tirar dúvidas de quem tiver. Espero poder... Sei que o tempo é rápido, nessa interação online, a gente acaba não olhando nos olhos, né? Eu estou com a tela aberta aqui da apresentação, então, assim, essas dúvidas que possam ter sido geradas, por favor, me deixe saber ou coloque aí no chat, que a gente pode responder depois, obviamente tem um contato de vocês, tá? Mas agradeço muito a oportunidade de estar aqui, agradeço o Luiz aí pela atenção e a NEP, e agradeço também a Paulinha, que foi a responsável da Index pela nossa presença hoje aqui. Como eu falei, a gente tem uma equipe muito grande, não é somente eu, né? A gente tem uma equipe qualificada e capacitada para poder ajudar vocês em todas as situações que vocês precisarem, tá? E, ao final, recomendo que vocês conheçam a minha cidade, é uma propaganda bacana de uma pessoa aí, para quem não conhece, possam vir para cá conhecer, ok? Aqui está o meu contato, meu telefone, meu e-mail, eu vou deixar a tela aberta aqui, com essa informação, para que vocês possam anotar aí, enfim, e a Luísa também pode colocar no chat aí, depois disponibilizando, tá? Muito obrigado, vou abrir agora aqui, deixa eu fechar a apresentação, eu acho que fechou. Perfeito? Estou à disposição de vocês aí. Parabéns, Jadeus. Sempre é bom lembrar os velhos tempos. Um grande abraço para você. Valeu, meu amigo. Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão que vocês queiram esclarecer? Paulinha, quer falar alguma coisa? Eu acho que você está aí também. Boa tarde a todos. Não tenho nada a acrescentar, só queria agradecer a tua participação, agradecer a tua disponibilidade, a disponibilidade de todos que estiveram aqui conosco, fazendo parte desse curso, né? Vocês podem depois também pedir o contato do Jadeus para tirar eventuais dúvidas, quem não conseguiu tirar as dúvidas efetivamente por agora, né? E também colocar toda a nossa equipe à disposição. Show. Eu que agradeço, Paulinho. Engeper também aí, ó. A equipe da Engeper está toda ali assistindo, ali, ó. E aí, galera. Bom, é um prazer. Para vocês aí, um bom final de semana a todos aí. E fiquem com Deus. Valeu. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Espero ter podido contribuir aí com nessas poucas horas, essas 2 horas, com um pouquinho de conhecimento, e mais até despertar a curiosidade de vocês. Essa é a ideia. É que vocês possam saber a quem procurar, despertar a curiosidade com as informações, e a gente está à disposição, como eu falei. Walter, falando pela NEP, estava aguardando o André, com a voz um pouquinho ruim, mas agradecer a você, o Jadeilson, pela palestra. Eu pude assistir parte dela, porque eu estava em trânsito aqui em São Paulo, não consegui pegar toda, mas peguei 50 bons minutos, relembrei muita coisa aí do passado, viu, Jadeilson? Ah, bacana. Pois é. Eu posso dizer para você, eu comecei o primeiro curso de fluido, ainda eu sou meio de uma turma bem antiga, em 74 com a Baroide, né? Sim. Ainda da antiga Baroide. Então eu vejo aí em suas mãos aí o andamento e a alegria de ver novas tecnologias, né? Muito bom, viu, Paula? E vamos prosseguir com a NEP promovendo novos cursos e logo, provavelmente em dezembro, mais um. E para o próximo ano, reciclagem, mais reciclagem com todos, né? Perfeito. Muito bom. Parabéns, Jadeus. Manter todo mundo atualizado, né? Pode falar, Paulinha, desculpa. Não,
Eu só comentei que é bom estar mantendo todo mundo com os conhecimentos sempre atualizados, né? Quem sabe Exato, na é isso aí. próxima faz presencial aí. Muito bom. É isso aí. E a Aliás, gente eu também estou coloquei, a percebendo gente que vai o vir, Paulinha, próximo... pode Desculpa. falar, Walter, desculpa. Eu ia comentar que eu estou percebendo a presença do próximo provável palestrante, o Ivanir Borella, aí para falar sobre testes e interpretação de testes de evasão. Então, que bom, que bom. Todo mundo participando. É isso aí, E a muito gente bom. vai vir com bastante, eu não comentei, obviamente, aqui, porque ainda são questões que estão sendo testes internos, mas ainda que se vai trazer uma revolução no mercado aí, produtos diferenciados, formulações diferenciadas nos próximos anos. Essa é uma tendência e a gente está em buscando isso. Né? Vocês já estão trabalhando hoje, quem trabalha com nossos produtos, com o que há de melhor hoje no mercado, mas ainda vai vir coisa boa aí para frente, né, Paulinha? Bem coisa boa por aí. Muito bom. Então, Agradeço, Walter, pelas palavras, a gente está à disposição. Eu acho que Ok. o Ivanir estava falando alguma coisa, Ivanir? Não, estou na escuta. Ah, tá. Então, Muito bom. é isso, Ok. pessoal. Eu acho que dá para a gente finalizar por aqui, será? Tem mais alguém que queira contribuir com alguma coisa? Não escuto mais ninguém. Não.